Olá, eu sou Wagner Munhoz, estou aqui nesse vídeo inaugurando uma nova série de vídeos chamada Você Já Viu Isso? Nessa série eu vou, passo a passo, vídeo após vídeo, eu vou contar para você como que você faz para enxergar, olhar com mais profundidade os seus próprios dentes e gengivas, a fim de que a gente consiga, no nosso dia a dia, conseguir entender um pouco mais da importância que a gente tem de reconhecer aquilo que está correto e aquilo que não está correto em nossos dentes e gengivas. Toda vez que a gente abre a boca e consegue enxergar e entender aquilo que está se enxergando em nossos dentes e gengivas, a gente consegue não só aprender com os nossos erros passados, mas também, principalmente, ter uma boa noção daquilo que será dos nossos dentes e gengivas em 5, 10, 15, 20 anos para frente. Isso é uma coisa muito importante a fim de a gente planejar o nosso autocuidado. Então, para você fazer essa série de vídeos comigo, você vai precisar sempre de um espelho, né? Pode ser um espelho plano, desses que a gente tem em casa, no banheiro, por exemplo, um lugar claro de preferência, mas principalmente, se você tiver um espelho de aumento, seria melhor, porque você vai conseguir enxergar os dentes e gengivas com um certo aumento. O ideal seria que você tivesse, quando você olhasse com a boca aberta, na frente do espelho, você ter essa visualização aí à sua direita, ou seja, um conjunto de dentes e gengivas, mais ou menos com aquilo que a gente olha quando a gente observa realmente o espelho. Daí você poderia me perguntar, olha Wagner, mas a visualização de dentes e gengivas não é um papel do dentista? É e não é, na verdade, porque o dentista a gente vai eventualmente e a gente está com a gente mesmo todos os dias de nossa vida, a gente olha para nossos dentes e gengivas todos os dias quando a gente escova nossos dentes, quando a gente passa o fio dental. E quando a gente faz isso daí, quando a gente passa o fio dental e escova os dentes, a gente tem uma oportunidade diária de poder entender se tem alguma coisa de errado ou não com os nossos dentes e gengivas muito antes que o dentista consiga enxergar. Será mais ou menos aquela história da autoavaliação do câncer de mama. O médico não faz a mamografia nas mulheres? Faz, mas ele não pede para fazer o autoexame em casa? Pede. E por quê? Porque sabe que no dia a dia é muito mais preciso, se a pessoa prestar atenção, se ela tiver um pouco de conhecimento, identificar algumas alterações que pode ser que hajam na sua mama. E no caso dos dentes e gengivas é mais ou menos por aí. Muitas vezes a pessoa tem algum problema, ela até olha com os olhos, mas ela não consegue identificar aquilo como uma anormalidade. Ela também não consegue aprender aquilo que representa as coisas que ela já viu. Por exemplo, se ela tem uma restauração, ela sabe que ela já teve uma perda de estrutura dos dentes, por exemplo. Isso ela consegue enxergar quando a gente abre a boca no nosso dia a dia, né? Então, quer dizer, uma série de questões que a gente consegue enxergar nos nossos dentes, que se a gente entender o sentido disso, a gente conseguiria, então, ter um melhor autocuidado. A gente conseguiria prever a nossa saúde em longo prazo, a gente conseguiria identificar prontamente algumas alterações que se tem que não tinha, né? E de repente a gente consegue enxergar um pouco melhor. Então, mas vamos falar então sobre o vídeo de hoje. Nós vamos falar então sobre cárie dental. A cárie dental, toda vez que você pensar em cárie dental, você pode pensar nessa figura que é uma figura bem padrão, um desenho, né? Bem padrão de uma cárie dental. Cárie dental, então, é uma perda de estrutura, é uma cavidade, um buraco, para colocar um português bem chulo, né? É um buraco, uma cavidade que acontece no dente, é uma doença, né? Ocasionada por uma doença que é a doença cárie. A doença cárie é ocasionada por bactérias, tal, que são alimentadas por açúcar. A gente não vai aprofundar o porquê que ocorre cárie, porque eu já falei isso aqui no meu canal, se você pode levantar aí nos meus vídeos. Todos os vídeos que eu falo sobre cárie dental, como faz para prevenir, por que ela acontece, e o objetivo dessa série de vídeos não é esse. O objetivo dessa série de vídeos é justamente você aprender a enxergar uma possível cárie nos seus dentes. Você vai enxergar todas as cáries nos seus dentes? Não. O dentista, para isso, ele usa alguns métodos específicos, até radiográfico. Na verdade, você vai conseguir identificar cáries evidentes. E se você tiver um equipamento adequado, como um que eu estou pronto para lançar para você apreciar um pouco melhor os seus dentes e gengivas, você vai enxergar com uma visão muito mais ampliada também dos seus dentes e gengivas, melhorando ainda mais o seu autocuidado. Mas a sua visualização em casa não substitui de maneira nenhuma aquela feita pelo dentista, tá claro, né? Porque o dentista consegue ter um olhar muito mais aprofundado. Mas o seu olhar de caseiro é muito importante para a fim daquilo que nós falamos agora há pouco, de você entender melhor os seus dentes e também as suas gengivas, tá? Então, quando você abre a boca, possivelmente você vai ver alguma coisa assim. Pode ser que você enxergue alguma coisa assim. Você vê que quando a gente amplia um pouco a imagem,
a gente vê que tem essas pequenas cavidadezinhas escurecidas, né? Onde realmente a estrutura do dente foi perdida por causa da ação de bactérias aí nessa região. E a gente tem uma grande possibilidade de olhar algo parecido com isso daí e realmente se tratar de uma cárie. Se é uma cárie ou não, só o dentista vai poder dizer com toda a certeza, mas aqui você tem que ter uma grande suspeita que isso aí se trata de uma cárie. E, em geral, a gente tem melhor visualização da parte dos dentes de baixo, que nem esse daí que você está vendo aí. Por causa da dificuldade de acesso visual direto, a gente tem dificuldade de analisar a mesma região, só que nos dentes superiores, ou seja, nos dentes de cima. Dá uma olhada aí. Você vê coisas muito semelhantes com aquilo que a gente viu nos dentes de baixo, só que aqui a gente não consegue ter visualização direta, porque nosso não tem falta ângulo de visão. E é esse um dos problemas que eu vou resolver com um novo produto de visualização que eu vou mandar para você aí em casa, para você poder fazer um autocuidado, enxergar melhor os seus dentes e gengivas, tá? Quer dizer, mas você vê que tem algumas regiões da boca onde, pelo equipamento caseiro, a gente não consegue enxergar, né? Então, com um aprofundamento desse ângulo de visão, a gente conseguiria enxergar melhor e ter um autocuidado mais interessante. Você vê aí que tem uma série de pequenas cavidadezinhas, cáries iniciais, que estão se formando na boca dessa pessoa aí, da figura. E por que se forma, então, a cárie dental? A cárie dental se forma a partir dessa massa amarelada, né? Que se forma continuamente nos nossos dentes, e é por isso que a gente escova nossos dentes e nós passamos o fio dental. Que nessa massa amarelada tem o quê? Tem bactéria e tem resto de alimentos, né? Entre eles o açúcar. E essas bactérias se alimentam desse açúcar que a gente consome no nosso dia a dia, e com o passar do tempo vai produzindo ácido, e depois com o tempo se forma então uma cavidade, que é por causa da ação do ácido dissolvendo então a estrutura do dente. Isso aí você pode ver com mais detalhes em outros vídeos aqui no canal, tá? Aqui só dando uma revisada para você. E a cárie, quando ela aparece, isso é uma coisa importante porque nós estamos aprendendo a enxergar, né, a olhar direitinho os dentes e também a enxergar, ou seja, a entender aquilo que está se olhando. A cárie no começo ela tem essa característica branca. É como se fosse um ataque ácido, uma agressão ácida que se dá, então, um vidro, que nem se fosse um vidro despolido, né? Tá? Então ela fica assim esbranquiçada. Lógico, eu vou dizer uma coisa muito importante aqui para você, que nem toda mancha branca nos dentes é sinal de uma cárie inicial, tá? A mancha branca pode ser outros problemas de formação do dente, problemas de excesso de flúor no dente quando se formou, ou seja, mas se você chegar no seu autoexame e ver que existe uma mancha branca, é bom perguntar para o seu dentista se isso se trataria de uma cárie inicial ou não. Só que, se a pessoa continuar consumindo coisas açucaradas e ter dificuldade de higienização, passar fio dental e escovação, ela progride essa cárie, né? Se é que a gente pode chamar de uma progressão, né? Mas ela progride para uma cavidade, uma mancha escura. E a gente vê nessa figura aí mais da direita, aí, o mesmo dente, né? Com o passar do tempo aí, cavitado. Ou seja, aí, então, nessa cavidade mais acastanhada dentro, tem o quê? Tem dente amolecido, tem bactérias lá dentro. E se a pessoa continuar comendo açúcar, etc., isso aí vai cada vez mais progredir. Ou seja, no começo a cárie, então, ela não dói. Mas com o passar do tempo, existe uma grande possibilidade, com o aprofundar da cárie no dente, existe uma grande possibilidade de a cárie começar a realmente causar dor no dente. Não é toda a cárie que causa dor, existem cáries muito grandes que às vezes eu vejo na clínica que realmente a pessoa não sente dor nenhuma, mas é uma cárie grande. Porque vai depender muito da atividade da cárie, ou seja, se a pessoa está consumindo muito açúcar, a atividade de cárie produz muito ácido, então realmente começa a haver dor. Só que se ela consome lentamente o açúcar, vez ou outra, a cárie vai se tomando conta aos poucos, então a presença de dor não necessariamente ocorre. Só que você consegue ver aqui, nesse dente aqui mais da direita ali, que a cárie foi tão profunda que ela atingiu o nervo do dente. Nesse caso, o dentista complicou de tal forma que o dentista vai ter que fazer um tratamento de canal. O que é o tratamento de canal? É uma necessidade que o dentista tem de limpar internamente o dente, descontaminar o interior do dente, onde fica o nervo do dente, fazendo com que então ocorra uma desinfecção então dessa região. Esse que é o tratamento de canal. Mas você vê então, né, como que uma coisa simples, se não for tratada de uma maneira precoce, se a pessoa não entender e não tratar de uma maneira precoce, ou seja, uma maneira mais cedo possível, ela vai sempre complicando. Os dentes vão perdendo cada vez mais estrutura, né, e de uma maneira irreversível, porque o dente, né, como eu andei já falando nos meus vídeos aqui no canal, ele não se regenera. Ou seja, o máximo que o dentista consegue fazer aí é colocar então uma restauração,
que o pessoal chama de obturação dos dentes, certo? Então, quanto mais cedo a pessoa conseguir identificar problemas nos seus dentes, e é por isso que a gente faz o retorno periódico no dentista, mais ela consegue evitar a perda de estrutura dos dentes com o passar do tempo. Então, aqui para mostrar, a gente vê que no começo aqui esse dente ele apresenta essas manchas esbranquiçadas, que são as descalcificações, e em algumas regiõezinhas aqui na superfície dele a gente vê mais escura, que são o começo da cavidade do dente, da formação de cavidade. Só que quando a gente deixa mais tempo aí, isso aí vai se tornando cada vez mais e mais agressão ácida, vira um buraco maior, que nem você consegue ver aí nessa figura à direita. Formando uma cavidade, eu não preciso dizer que essa cavidade, a escova de dentes não alcança lá no fundo dessa cavidade, né? Ou seja, então, a partir do momento que se forma essa cavidade, cada vez mais a escovação vai sendo ineficiente e a pessoa vai tendo cada vez mais agressividade, acelera ainda mais, cada vez mais o processo de cárie. Então, veja aqui, então temos aqui nos sulcos dentários, né, a presença de formação de cáries. O dentista vai lá e coloca uma restauração para vetar, ele tira aquela cavidade, aquela cárie que estava lá dentro e começa então a fazer então uma restauração. Só que quanto mais cedo a pessoa for ao dentista, menor vai ser a cavidade, a restauração que o dentista vai ter que ser obrigado a colocar aí. Se a pessoa deixa a cárie tomar conta, as restaurações que o dentista tem que fazer são cada vez maiores. E qual que é o problema de uma restauração maior? Ora, a perda de estrutura é maior, o dente fica mais frágil e a possibilidade dessa cavidade, dessa cárie, se formar uma cárie secundária, ou seja, embaixo da restauração, é maior. Isso eu já vou falar para você daqui a pouco. E veja aqui a figura abaixo, que tem essa grande quantidade de cáries aqui nesse dente dessa pessoa. E a gente vê que depois foi colocada uma restauração ali também. Parece que ficou tudo ok, né? Mas sempre um dente restaurado nunca é como o dente original. Porque essas restaurações que são colocadas podem amarelar com o tempo, podem infiltrar cárie também e tal. Então, quer dizer, sempre aquilo que o dentista faz é necessário? Fica interessante o resultado? Fica. Mas não necessariamente é tão bom quanto aquilo que estava originalmente nos dentes. Agora eu queria falar uma coisa para você. Essas cáries que eu mostrei para você até agora são chamadas cáries primárias, ou seja, o dente estava ok, teve o processo de ataque do açúcar e das bactérias formando a cavidade de cárie, vai lá o dentista, faz o quê? A restauração. Só que muita gente acredita que uma vez que fez a restauração, pronto, está tudo terminado, não precisa fazer mais nada. Ao contrário, quando ocorre a restauração, o cuidado que a pessoa tem que ter com a restauração é muito maior do que o próprio dente original, porque existe uma possibilidade muito séria da pessoa ter essa restauração perdida por uma cárie chamada cárie secundária, também chamada de cárie infiltrada, ou seja, uma cárie embaixo, que nasce embaixo de uma restauração, ou seja, é uma recidiva de cárie. E por que ocorre isso? Ora, pelos mesmos motivos. A pessoa tem consumo de açúcar diário, muitas vezes ao dia, as bactérias da placa bacteriana começam a atacar esse açúcar, a digerir esse açúcar e formar um ácido. E esse ácido vai corroendo, então, a estrutura do dente logo abaixo da restauração. Ou seja, então aqui a gente vê a formação, né, aquilo que eu estou mostrando para você em desenho, estou mostrando ao vivo. Né, o que acontece, é isso que acontece mesmo, ocorre uma infiltração por baixo da restauração. Geralmente o dentista consegue ver esse tipo de agressão somente por meio de radiografias. É o mais comum que o dentista usa. Por isso que a gente vai ao dentista e pede para fazer radiografias. Esse tipo de cárie, além de chamada de cárie secundária, é uma cárie chamada também de oculta. Ou seja, porque o dentista não consegue avaliar isso diretamente com os olhos. Tá? Então aqui uma radiografia que o dentista usa, a gente vê que embaixo da restauração, de uma restauração feita, começa a ter então a invasão de bactérias lá para baixo, formando então uma infiltração de cárie sobre abaixo da restauração que foi feita. E tem muitas pessoas, isso é uma coisa muito característica, tem muitas pessoas que vai ao dentista, tem cárie, vai ao dentista, faz a restauração, não tem o autocuidado, tem que tirar a restauração, fazer outra restauração, faz tratamento de canal, depois tem cárie de novo, e a pessoa fala assim, nossa, eu não aguento mais meus próprios dentes, eu quero tirar todos eles. Por quê? Porque, na verdade, ele não está tratando a causa, ele só está combatendo as consequências do problema. E é por isso que se a gente faz uma orientação, um autocuidado preciso,
elimina-se todo esse problema, ou seja, a pessoa para de comer açúcar fora de hora, melhora a sua higienização e pronto. Todos os problemas de recidiva de cáries acabam por se cessar, ok? Bom, então é isso que eu queria falar para você, mostrei a respeito de um pouco mais a respeito de cáries, a gente vai voltar nesse assunto em outros vídeos futuros. Se você quiser acompanhar, está aqui os canais do Projeto Orofacial. O Projeto Orofacial, que é onde eu dou dicas e sacadas a respeito de saúde, a fim de você manter a sua saúde a vida inteira. E preste atenção que no próximo mês, aí, mais para frente, nos próximos meses, eu vou estar botando no ar, aí online, o método realmente de manter os dentes sempre perfeitos, sempre jovens, para que a pessoa mantenha os seus dentes saudáveis, bonitos, com uma aparência de novo mesmo quando ela estiver na terceira idade. Para isso precisa de todo um caminho, de um conhecimento, é isso que eu vou divulgar para você. Então, se você quiser me seguir nesse projeto, tá aí. Agora, se você quiser realmente um cuidado mais próximo, uma atenção mais próxima, você tem que acompanhar nos próximos meses aí esse novo projeto, aí, nossa nova fase do projeto Orofacial. E para isso, se você quiser realmente ser notificado, acesse então essa página aí, né, orofacial.com.br/DSP, cadastra o seu e-mail, tudo que eu tiver em termos de atualização, você será então notificado. Então é isso aí, ficamos aqui nesse vídeo, até o próximo vídeo nessa série Você Já Viu Isso?